Neste segundo vídeo aula, nós iremos continuar, a caracterização dos aspectos gerais do território brasileiro, chamando atenção para a formação e ocupação do território, ou seja, como se constituiu o território brasileiro, e o processo de ocupação humana desse território, bem como também as divisões regionais, que determinaram a configuração atual do território brasileiro. Então, uma pergunta importante é como o Brasil adquiriu, a sua atual configuração territorial. A resposta para isso nós encontraremos, em parte, nos tratados assinados, por Portugal e Brasil também, com outros países, bem como também as atividades econômicas que se desenvolveram no interior do Brasil, e foram determinando seus limites fronteiriços. Então, os tratados assinados na fase colonial, vale se destacar o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado ele estabeleceu uma linha imaginária que passava a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, na África, dividindo o que seria o mundo de Portugal e Espanha. Então, assim, as terras situadas a leste seriam de domínio português, enquanto que as terras situadas a oeste seriam do domínio espanhol. Tá? Então, assim, considerando aqui, o que seria esse Tratado de Madrid aqui nessa representação, tá? Que a gente vai explicar mais um pouco, mas assim, o Tratado de Tordesilhas, ele é anterior ao Tratado de Madrid, então ele distribuía as terras brasileiras que pertenciam a Portugal nos limites entre o que são hoje os estados de Santa Catarina, tá? E o estado do Pará. Só que esse tratado, de Tordesilhas ele não foi obedecido, Então, assim, vários portugueses e brasileiros passavam a ocupar as terras que pertenciam à Espanha, Então, para resolver o problema, foi assinado o Tratado de Madrid em 1750. Então, o que dizia esse Tratado de Madrid? Primeiro, porque ele anulou o Tratado de Tordesilhas. Então, ele estabeleceu o chamado uti possidetis, que é uma expressão latina que diz que já que possui, continuará possuindo. Então, ele determina que as terras pertencerão a quem de fato as ocupe. Então, dessa forma, as terras ocupadas pelos portugueses passaram a ser de Portugal, mesmo que estivesse fora dos limites estabelecidos pelo Tratado, por exemplo, de Tordesilhas. O mesmo era válido para as terras ocupadas por espanhol na América. Então, a Espanha reconheceu, a partir do Tratado de Madrid, tá, os direitos dos portugueses sobre as áreas correspondentes, por exemplo, aos atuais estados do Mato Grosso do Sul, de Goiás, do Rio Grande do Sul, de Tocantins, de Santa Catarina, do Amazonas, aqui, do Pará, do Amapá, entre outras. Então, o Tratado de Madrid ele reconheceu as ocupações portuguesas e brasileiras nas terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam aos espanhóis. Bem, ainda em cima da questão de como o Brasil adquiriu a configuração, essa atual configuração territorial, então vale destacar a expansão das fronteiras, por meio da exploração de atividades econômicas. Então, nos séculos 17 ao século XIX, mesmo até ao século XX, tá? Várias atividades se desenvolveram na caracterização dos chamados ciclos econômicos. Então, nós tivemos o ciclo da borracha, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, do ouro, tá? As atividades da pecuária, do algodão. Ou seja, essas atividades econômicas foram fundamentais para a determinação desses limites geográficos. Então, por exemplo, aqui nesse mapa da economia e território no século XVII, veja que algumas atividades eram importantes, por exemplo, no desenvolvimento do território. Tá? Então, a pecuária na região Nordeste, principalmente, foi responsável então, para a ocupação das terras do interior do Nordeste, bem como também a cana-de-açúcar que se desenvolveu na faixa litorânea, desde o Nordeste até a região Sudeste, tá? As drogas do sertão na região Norte do Brasil. Essas atividades elas se desenvolviam de forma isolada, então não havia uma integração regional. Isso percebe-se inclusive já nesse mapa aqui do século XIX. Então essas atividades elas continuam se desenvolvendo de forma isolada, então não havia integração entre essas atividades que fazia com que o Brasil se tornasse um arquipélago econômico. Então percebe-se aqui no mapa que, por exemplo, a pecuária se estendeu do Nordeste
para outras regiões do Brasil, como a região centro-oeste, a região sul do país, né? E também outras atividades foram se desenvolvendo, né, ainda no século XIX, né, como o ouro, o próprio café, que ganha importância no século XIX. Então essas atividades econômicas foram fundamentais, né, para determinar os atuais limites também do território brasileiro. Outra questão importante, né, para a gente entender esse processo de organização, né, do território brasileiro, seus limites, é o próprio processo de organização política administrativa e a regionalização. O que é esse processo de organização política administrativa? É a constituição de novos estados, a forma como os estados foram surgindo no território brasileiro. Tá? E a forma também como foi regionalizado, ou seja, como foram apresentados estudos, né, regionais no Brasil. Ou seja, nós temos uma regionalização feita pelo IBGE atualmente, em que definiu-se, por exemplo, 5 grandes regiões. Então, região norte, região nordeste, região sul, centro-oeste e a região sudeste. Mas nunca foi assim, nem sempre foi assim. Então, por exemplo, em 1942, o IBGE, por meio de um critério de região natural, ou seja, a partir de critérios especificamente físicos do ambiente, como característica de solo, de clima, de relevo, de hidrografia, tá? Ele definiu 5 grandes regiões, né, no Brasil, tá? Definindo especificamente região norte, nordeste, região este, que seria a Bahia, o estado de Sergipe e o Espírito Santo, a região centro, né, que era o Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, e a região sul. Então, vários estados ainda não tinham sido definidos especificamente. Então, por exemplo, o estado do Amazonas, né, ele compreendia, além do seu território atual do Amazonas, como também o território de Rio Branco, né, que seria o estado de Roraima. Tá? Assim como também o estado, vamos ver aqui, o estado do Mato Grosso, tá? O grande estado do Mato Grosso, tá? Ele compreendia parte dos estados de Rondônia, né? O estado do próprio Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tá? Já em 1945, tá? Nós temos uma redefinição regional por parte do IBGE, onde ele adotou o critério das zonas fisiográficas. Então, aqui, além, né, dos aspectos naturais, ele acrescentou também aspectos socioeconômicos e a posição geográfica das áreas analisadas. Então, aqui ele passou a apresentar já 7 grandes regiões. Tá? Então, outros estados foram desmembrados, foram surgindo no contexto de cada região, tá? E novas regiões também foram sendo apresentadas. Então, nós tínhamos a região norte, a região do nordeste ocidental e do nordeste oriental, do leste setentrional e do leste meridional, do sul e do centro-oeste. Tá? Vejam que, por exemplo, nós tínhamos o estado de Goiás, mas não tínhamos o Distrito Federal. Tá? E a outra coisa interessante, tá? O estado do Piauí, ele fazia parte do Nordeste Ocidental juntamente com o estado do Maranhão. Já na divisão regional de 1970, tá? Nós temos uma aproximação, né, do que é hoje, e nós tínhamos 5 grandes regiões, né? Região Norte, região Nordeste, região Sudeste, região Sul e região Centro-Oeste. Apesar, né, de já ter essa configuração, né, da aproximação da regionalização atual, o IBGE ele teve por critério o conceito de regiões homogêneas, né, para essa definição. Então, o que dizia, por exemplo, esse critério de regiões homogêneas, né? É um conceito mais abrangente para a época do que região natural, porque vai mais além dos aspectos criados pela natureza. Então, assim, essa região homogênea ela é definida pelo conjunto dos elementos naturais, sociais e econômicos da região. Tá? Então, com esse novo critério, foram definidas essas 5 regiões que passaram a ser a base do levantamento estatístico do IBGE e ajudou, por exemplo, a determinar quais eram as regiões menos desenvolvidas e a que passariam a receber mais atenção das políticas públicas. Tá? Então, esse conceito de região homogênea, tá? Você tem, por exemplo, a maior interação das forças produtivas, né? E a possibilidade, né, de uma diminuição das desigualdades regionais. E aí nós tínhamos, por exemplo, já a configuração, né, do que é o Nordeste, tá, brasileiro, do que seria a região
sul do Brasil, né, com os 3 grandes estados, assim como a região sudeste também. Tá? Bem, a região centro-oeste ainda não estava configurada com a determinação dos estados atuais, porque você tinha o grande estado do Mato Grosso e o estado de Goiás. Tá? E Brasília, nessa época, já era a capital federal, né? Então não era mais o Rio de Janeiro. Tá? O estado, por exemplo, a região norte, tá, também estava em processo de reconfiguração, porque ela ainda apresentava alguns territórios, né? Como, por exemplo, o território de Rio Branco. Tá? Então, esse território de Rio Branco, já após 1970, ele vai sofrer uma mudança, passando a se chamar Território Federal de Roraima, depois Estado de Roraima. Tá? Isso já final dos anos 60, desculpa, final dos anos 60. Tá? Assim como também, né, o estado do Acre, ele também foi definido já também nos anos 60. Então ele sofreu uma elevação de território, né, de Rio Branco para território do Acre. Bem, já uma Constituição de 1988, né, definiu-se, tá, a atual regionalização do Brasil. Então, nessa atual regionalização, nós temos, tá, por exemplo, a configuração do estado do Tocantins, né, na região norte. Tá? Isso foi importante, bem como também a definição, né, dos estados do Mato Grosso do Sul, né, que no caso o estado do Mato Grosso se desmembrou, configurando o estado do Mato Grosso do Sul. Né? E aí a definição também, né, do que seriam os estados de Amapá, né, de Roraima, de Rondônia. Tá? Então esses estados também foram se definindo, né, se determinando já na Constituição Federal de 1988. Bem, nós vimos as regionalizações propostas pelo IBGE, então são regionalizações mais estatais, ou seja, regionalizações operacionalizadas pelo Estado, pelo governo federal. Aí nós tivemos também outras regionalizações, só que essas outras regionalizações mais foi para estudos acadêmicos, né? Então, assim, oficialmente nós adotamos a regionalização do IBGE, né, nas 5 grandes regiões, Norte, Sul, Sudeste, né, Centro-Oeste e região Nordeste. Então, nos estudos acadêmicos, vale destacar alguns trabalhos, como do geógrafo Milton Santos, né, bem como também do geógrafo Pedro Pinchas Geiser. Né. Esse geógrafo, no caso específico do geógrafo Pedro Pinchas, ele regionalizou, né, por exemplo, o território brasileiro, em 3 complexos macro-regionais, o que ele chamou de complexos macro-regionais, né, ou regiões geoeconômicas. Tá? Então ele chamou, por exemplo, esses complexos macro-regionais, né, de região Amazônia, de região Nordeste e de região Centro-Sul. Segundo ele, essas regiões apresentavam, além das características físicas, né, por exemplo, de clima, de vegetação, muito próximos, também características econômicas, né, de articulação e dinamização, né, das suas economias. Então, o que ele diz? Que parte da região centro-oeste, como o Mato Grosso, né, uma porção, principalmente a porção norte do Mato Grosso, né, e a grande porção da região do Tocantins, né, e a parte noroeste do Maranhão, eles apresentariam semelhança com os outros estados da região norte. Então, ele configurou chamar essa região de região Amazônia, não só pelas características físicas, mas também pelas características culturais de desenvolvimento da economia. Então, as atividades produtivas estavam muito próximas. A mesma coisa ele fez, né, com a grande parcela da região Nordeste e a porção norte, né, dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, né, porque apresentariam características específicas de clima, né, de relevo, de solo, mas também de relações, né, de produção econômica. E o outro restante do Brasil, né, ele configurou chamar
de Centro-Sul. Então, o Brasil teria as regiões Amazônia, Centro-Sul e região Nordeste, ou seja, 3 grandes macro-regiões geoeconômicas.